Boa noite, família Dá um Chute no Preconceito. Boa noite aos visitantes da página. Já peço para curtir, compartilhar e acompanhar o nosso movimento na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, aqui do Dá um Chute no Preconceito, temos essa missão de levar essa mensagem até você, de acreditar no mundo melhor para todos, inclusivo e participativo, mudando a percepção negativa da T21, a percepção que todo mundo tem quando não está nesse mundo, que eles são limitados por causa da deficiência. A nossa missão é quebrar esse preconceito e mostrar para você que T21 tem potencialidade, e se você acreditar, eles vão aonde você nem imagina, eles vão onde eles quiserem. Basta você acreditar. Então, a nossa missão, a nossa essência é levar essa informação até você, né? Para quebrar esses paradigmas da sociedade e ver a deficiência. Você tem que ver a pessoa, né? O Enzo, a Luísa, a Isadora, a Aurora, a Luísa. Você tem que ver as pessoas. E aí, essa é a nossa missão aqui hoje. Eu sou o Jonas Lefa Fernandes, estou na casa dos 30 anos, tenho a pele clara, cabelos curtos, castanho escuro, uso barba, tenho rosto comprido, nariz tamanho médio, olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta branca com a marca do nosso movimento Dá um Chute no Preconceito. Atrás de mim tem um banner branco também com a marca do Dá um Chute no Preconceito. E hoje, a nossa live, hoje nós teremos uma live aqui só com representantes da família T21, ou seja, somos pais, somos mães de pessoas com síndrome de Down, ou T21. T21 é trissomia do cromossomo 21, que também vem sendo usado, né? T21. T21 é trissomia do cromossomo 21 porque no par 21 há um cromossomo a mais. Então são três, trissomia do cromossomo 21. Somos aqui pais e mães na luta, né, da construção de uma sociedade inclusiva, e nosso bate-papo aqui nós vamos falar com a mãe da Luísa, mestre em Direitos Humanos, cofundadora do Singularidade Down, e a minha querida amiga Gisele Fontes. Boa noite ao estado do Pará, cidade do Belém. Boa noite, Gisele, tudo bem contigo? Boa noite, Jonas. Muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar. É uma honra muito grande estar aqui. Eu também gostaria de estender o cumprimento da boa noite a todos que estão participando da live, a todos que estão assistindo, e dizer que eu espero contribuir com o debate que acontecerá aqui hoje de forma positiva. E como você, Gisele, né? Todos nós temos uma história, né? Como eu disse aqui, nós somos família T21, né? Eu queria saber como que você recebeu a notícia da T21 da Luísa. Eu recebi a notícia, na verdade, quando eu recebi a notícia, eu já sabia. Foi após o nascimento, quando Luísa nasceu, no momento que ela saiu da minha barriga, né? Eu percebi que houve um certo clima um pouco diferente na sala de parto, como é a minha quinta filha, né? E meus 5 filhos nasceram por cesariana, eu já tinha familiaridade com o procedimento todo de cesariana, até porque meu ex-marido é ginecologista obstetra. Então, eu passei uma vida, né, acompanhando essa rotina de cesáreas e tudo. E a minha filha mais velha, que é médica, inclusive que é pediatra de crianças com síndrome de Down, ela estava na sala de parto, acompanhando o parto, e as coisas ficaram muito estranhas, né? Ficou um ambiente assim muito complicado. Me trouxeram a Luísa, eu vi que a Luísa tinha um rosto, eu achei o rosto inchado, né? Um rosto bem redondo, inchado, mas não estranhei porque meu pai tinha esse rosto, né? E ela foi para o localzinho lá da neonatologia, e quando a Amanda voltou para a sala de parto, ela estava chorando. E eu falei, por que você está chorando? Aí ela disse, porque ela é linda, mãe, porque ela é linda. E aí eu achei aquilo esquisito. O pai da Luísa voltou com uma cara muito, assim, ele não estava vibrando, extasiado, feliz, ele não, uma cara preocupada,
sabe? Pesada. E muito diferente da expressão que ele tinha feito no nascimento do Heitor. 2 anos antes, 3 anos antes da Luísa. 3. E eu comecei a perceber que eu estava me sentindo meio grogue. Então, hoje eu sei que é porque eles me deram logo um calmante, né? E aí eu, naquele momento, o grogue, eu pensava, nossa, mas o Rafael tá com uma expressão tão pesada no rosto, será que ele gostou da Luísa? Será que ele achou a Luísa feia? Tipo, pensando coisas assim, quando você tá grogue, você pensa. E aquilo tudo foi muito esquisito. E muito diferente de tudo que eu tinha vivido nos outros 4 partos, né? Fui para o apartamento, Luísa foi junto comigo, e lá no apartamento, quando a gente já está na quinta cesárea, no quinto filho, a gente já levanta logo, já anda logo, já vai. Então, no mesmo dia eu já estava levantando, já estava andando pelo quarto e tudo, e eu percebi que a Luísa tinha o que os médicos chamam de face sindrômica, né? Que eles têm essas expressões bem, enfim, desagradáveis. E aí eu disse assim, será que a Luísa tem síndrome de Down? Porque todos os exames não tinham detectado nenhuma situação diferenciada em relação ao feto, ao bebê, até porque eu fiz muitos exames, porque minha gravidez era de alto risco, não só por ser a quinta cesárea, mas também pela minha idade, que já era considerada uma idade avançada para uma gestação. E aí eu tinha minha filha ficou comigo um tempo, mas eu tinha uma auxiliar de enfermagem que ficou comigo no hospital, ajudando, e as pessoas ficaram lá no quarto e eu sempre pensando naquilo, né? Nossa, será que ela tem síndrome de Down? E aí eu esperei todo mundo ir embora, à noite eu fiquei só com o auxiliar de enfermagem, eu peguei meu celular e comecei a pesquisar. E aí eu comecei, primeiro eu queria pesquisar uma característica que só acontecesse na síndrome de Down. Então, pesquisei as características da síndrome de Down, mas todas elas podem acontecer em crianças com ou sem síndrome de Down, por exemplo. Todas as características ligadas à síndrome de Down geralmente são características do hipotireoidismo congênito. Então, pele seca e amarelada pode ser hipotireoidismo, hipotonia pode ser hipotireoidismo, uma série de características, né? Autoimplantação de cabelos, uma série de características que são atribuídas à síndrome de Down também são características de hipotireoidismo congênito. Então, eu não encontrava uma característica que fosse única da síndrome de Down. E eu já era pesquisadora, mas da área do direito, né? E eu apenas mudei foco da minha pesquisa ali, até que eu encontrei uma característica que é a separação dos artelhos. Então, a separação dos artelhos, de fato, ela só acontece na síndrome de Down. Então, se a Luísa tivesse aquela separação, eu estaria comprovando que ela tinha síndrome de Down. Aí eu tirei a minha dela e vi que ela tinha uma separação pronunciada dos artelhos. E aí foi aí que eu entendi que ela tinha síndrome de Down. Então, quando a pediatra neonatologista chegou no outro dia para me dar a notícia, eu já sabia. E eu só falei para ela, eu já sei. Aí ela disse, como você sabe? Eu falei, para a separação dos artelhos. E Luísa também tinha... Aí nós começamos a fazer todos os exames, né? Os exames do coração, ecocardiograma e tudo mais, que fazer no hospital. E Luísa teve que fazer a fototerapia e ficamos mais uns dias no hospital. E nesses dias todos que eu fiquei no hospital, eu já fui estudando. Eu baixei um monte de coisa do PubMed, do CIEL, e comecei a ler sobre a síndrome de Down, tudo que tinha de meta-análise, tudo que tinha de revisão, tudo que tinha de mais recente. Então, quando eu saí do hospital, que eu cheguei na pediatra dos meus filhos, eu já sabia um monte de coisas e ela não sabia nada. E eu acho que esse foi o verdadeiro choque que eu tive. Foi muito chocante. Eu me senti caindo num poço sem fundo, né? Um ex-marido médico que eu estou extremamente angustiada. O discurso médico é um discurso muito tipo, olha, vá para casa, ame seu filho e cuide do seu filho como se ele não tivesse. Não, mas espera aí, ela tem. Então, calma aí, né? Não é como se não tivesse, ela tem. Então, o que isso implica? Quais são as consequências? Como que a gente tem que se conduzir?
e não tem um profissional que diga para você como você tem que se conduzir, né? E o grande choque é quando você recebe essa criança que você não tem a menor informação, que você não tem familiaridade, que você só tem estranhamento, porque justamente você não conviveu com pessoas com síndrome de Down, porque você vem de uma sociedade excludente, né? Então, o grande choque é receber essa criança e cair no vácuo, porque você não tem uma rede de apoio. Você não tem um profissional que te diga, olha, agora você vai sentar aqui que a gente vai conversar sobre essa condição genética, vamos ver o que a gente tem que fazer agora. Olha, no SUS, a caderneta de vacinação já traz umas orientações, nada disso te dizem, né? Você fica completamente perdido, correndo para o Google e para a internet o tempo todo, e dependendo da boa vontade das outras famílias te acolherem, né? E às vezes vão te acolher de uma forma inadequada. Eu fui por vários caminhos que só, né, me desgastaram porque eu não tive um direcionamento adequado no início. E esse foi o pior momento, viu, Jonas? Essa coisa do desamparo, porque você já fica no desamparo, né? Naturalmente, pela sensação de estranhamento, né? De não estar preparado, de não ter familiaridade, de achar que é algo que é um problema, ou que é sério, ou que é grave. E aí você cai nesse desamparo, e aí sim você cai num poço sem fundo, você cai em queda livre, né? Essa foi a dificuldade. O profissional, às vezes, ele não tem parece que ele tem medo de te contar que a tua filha vai ter síndrome de Down, sabe? Mas, Bom, e eu digo isso que é resultado do capacitismo estrutural, a gente que faz você vai uma me perguntar faculdade, depois. a gente faz uma faculdade quase depois que sabe, né? A gente vai, nossa, a gente começa a procurar por tudo na informação. Mas Pois é, hoje, você faz uma faculdade e recebe informações que o seu profissional de saúde não tem. E ele não tem porque o capacitismo estrutural é que promove essa situação de que os profissionais de saúde não sejam informados sobre a condição dos nossos filhos. é falta de inclusão, né? Se esse Sim, médico lá na primeira série, lá sim. no jardim, tivesse convivido com a verdadeira inclusão que a gente tanto luta, né? Ele saberia te dar tranquilamente uma notícia dessas e saberia te dar todo o caminho. Mas hoje Isso também a gente vai resolveria o falar, nossa, estranhamento. Isso resolveria o exatamente, estranhamento, mas não resolveria a falta de orientações do que você tem que ter. Não resolveria a exatamente, quantidade absurda de crianças com síndrome de Down com perda auditiva severa porque sequer fizeram um BERA, sabe? Não resolveria uma exatamente. série de situações. Por quê? Porque o capacitismo estrutural continuaria atuando para afastar a informação sobre minorias da formação desses profissionais, né? Exatamente. E hoje, a gente também tem aqui, representando a família Dá um Chute no Preconceito, nós vamos falar também com a nossa colega de luta, nossa entusiasta pela inclusão, pelo atendimento de estimulação precoce pelo nosso município, que está em falta, nossa querida colega e amiga Juliana Queiroz. Boa noite, Ju, tudo bem contigo? Eu acho que está no mudo, né? Abriu. Agora abriu. Isso. Sim. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, dividir aqui essa mesa, vamos dizer, né, com a Gisele, que é uma pessoa que eu admiro bastante, né? Também neste processo de pesquisas, né? Que a gente estava comentando aqui antes, eu encontrei a Gisele neste processo aí de busca quando a Isadora nasceu. E contando um pouquinho da nossa história também, né? A gente também teve o diagnóstico no parto, né? Os exames não apontavam nada. Aliás, falando sobre capacitismo estrutural, né? Os exames apontavam sim, apontavam muito, só que, né, a pessoa que nos acompanhou na época não deu a devida relevância para aqueles apontamentos, né? Que depois que a gente vai pesquisar, a gente viu que tinha vários. Então, eu poderia ter sabido, sim, do diagnóstico da Isadora durante a gestação, mas isso não aconteceu, né? Então, a Isadora é a nossa primeira filha, minha e do Fernando, né? Não era uma gestação considerada de risco,
os exames, teoricamente, estavam todos maravilhosos, né? A gente, quando faz o acompanhamento, mãe de primeira viagem, né? A gente, quando recebe, faz os nossos exames, e a gente pega aquele resultado e o médico nos diz assim: olha, tá tudo bem, o que você faz? Guarda o exame e fala assim: vamos embora, vamos embora para a próxima fase, né? E passa o próximo mês e assim vai. Chega ao final da gestação, nos últimos exames acompanhados, e ecocardio e tudo, e tá tudo bem, e a gente só espera que aquele filho nasça, que nasça com saúde, né? E de repente, na mesa de parto, né? Foi o meu caso, eu estava recém-aberta da cirurgia, e então a Isadora nasceu, né? Meu marido me disse que ele percebeu uma conversa, assim como a Gisele está dizendo, né? Mas como eu estava também dopada, um pouco dopada, assim, né? Meio ainda assustada, porque a minha bolsa chegou a romper, mas eu cheguei no hospital e não tinha dilatação. Então a gente foi para uma cesárea, né? Não era uma cesárea de emergência, mas foi uma cesárea que era com 37 semanas, então ainda não tinha completado as 40, né? E a Isadora nasceu, né, com uma PGA 9 de 10, né, excelente. E, enfim, teve esse momento aí de que a obstetra olhou pro pediatra, segundo meu esposo me comunicou depois, né? Eles fizeram um sinal ali de que alguma coisa tinha acontecido e levaram a Isadora para a primeira avaliação, né? O neonato foi com meu esposo. E ali na primeira avaliação ele já falou com meu marido, né? Eu estava na mesa de cirurgia e ele falou com meu marido que existia, né? Ele viu alguns sinais da tal da face sindrômica, como diz a Gisele, né? E algumas outras coisas assim que para nós era imperceptível, né? Assim, a gente só foi perceber depois, mas ela tinha poucos sinais, assim, ela não tinha a prega palmar única, né? Ela não tinha implantação baixa de orelhas, enfim, mas o olhar médico, né, olhou e falou para o meu marido, e ele só perguntou: você quer dizer para ela, né? Você quer dizer agora ou você quer esperar um outro momento? E meu marido disse: não, nós dois vamos lá e vamos falar agora. É agora, não vou ficar com essa notícia, né, sozinho com essa responsabilidade. E eles voltaram, meu marido estava com ela no colo, e eles me deram. Ele me deu a notícia, né, o médico, e meu marido estava do lado com ela, abraçado e agarrado, né? E, enfim, ele só me disse: olha, ela tem sinais de que parece que tem síndrome de Down e tal. E eu fiquei naquele estado assim, meio de não entender o que estava acontecendo, né? Como assim, né? E só me via na cabeça todos aqueles exames que eu tinha feito, que não tinham apontado nada, e a minha médica já não estava mais, já tinha saído para viajar, porque era véspera de carnaval. Então, eu fiquei sem chão, como diz assim, né? Foi uma notícia realmente que eu não esperava receber, e foi nesse momento que eu me encontrei com o meu próprio capacitismo, né? Como dizem. Foi aí que eu percebi o quão capacitista eu sou, né? Porque somos, né? Capacitismo é uma coisa que a gente luta diariamente contra ele, né? A gente nasceu nessa sociedade capacitista e nosso trabalho é justamente desconstruir, né? Isso que a gente cresceu vendo como coisa natural, né? Então, quando eu recebi essa notícia, eu só projetava o futuro, eu só imaginava o quanto ela poderia sofrer com preconceito das pessoas, né? Eu imaginava um filho tendo uma filha que iria sofrer pelo resto da vida pelo preconceito das pessoas, né? Eu mal me dava conta de que o preconceito gigante estava dentro de mim também, né? Porque falar de capacitismo e querer quebrar preconceito para com as outras pessoas, ele perpassa pelo nosso próprio, né? Então a gente tem que começar quebrando o nosso. E foi aí que a gente
que eu iniciei nesse processo de tentar entender por que eu me senti dessa forma, né? Por que eu demorei um pouco a sair dessa inércia, né? Eu demorei, acho que talvez uns 2 meses ainda tentando entender, e eu chorava, eu sofria, projetando um futuro ruim, né, de sofrimento para minha filha, e nesse processo eu não conseguia, eu fui para o Google também pesquisar e achava coisas horríveis, né? O Google também nos apresenta coisas muito, muito tristes. Aos poucos eu fui também, como a Gisele disse, né, encontrando famílias, encontrei então um grupo Dá um Chute no Preconceito, né? Fui muito bem recebida, bem acolhida. Então, aos poucos a gente vai conhecendo outras histórias, né? E aos poucos eu fui percebendo o quão gigantesco era este universo da T21, né? Porque quando a gente não tem tanto contato, a gente não tem ideia da dimensão que é essa comunidade, de quantas famílias existem, de quantas pessoas com T21 estão aí povoando esse mundo. E aí eu fui apresentada e vi que ele é gigantesco, né? Então, a partir deste momento, eu fui buscando quebrar o meu próprio capacitismo primeiro dentro da minha família, né, interna, assim, e aos poucos a gente vai tentando entender melhor esse universo, e a partir daí, dividindo as nossas vivências e dividindo a nossa forma de ver diferente também a pessoa com deficiência, né? É isso que a gente está fazendo aqui hoje. Então, é tentar que as outras pessoas também enxergam de uma maneira diferente, tenham esta oportunidade de enxergar de maneira diferente, assim como nós tivemos, que outras pessoas também tenham, porque as pessoas com deficiência são pessoas, né? E ponto. E é isso. Ju, eu tô vendo os comentários aqui, o pessoal tá adorando os relatos, porque o pessoal já tá fazendo seus relatos aqui, comentando. Após eu vou fazer uma interação com o público. Comente, pessoal, compartilhem. E mais interessante, eu vi um comentário aqui, eu vou falar também, que foi o comentário da Ana, minha esposa. Ela disse que os profissionais que nos atenderam foram excelentes. A gente tem os profissionais ruins, mas tem os profissionais bons, né? O nosso pediatra, o Dr. Rui Gitz, a gente foi fenomenal. Ele nos apresentou a FAD, nos apresentou o Guilherme, disse que fazia corrida com o Guilherme nos finais de semana, né? E ele nos falou, vocês vão entrar num mundo que vocês não conhecem, vocês hoje não têm noção no mundo que vocês vão entrar, no mundo que vocês vão conhecer. E hoje eu digo, né, que a gente tem a honra de ter um filho com T21, a honra com orgulho, porque somente a cada 650 nascimentos nasce uma pessoa com síndrome de Down. Então a gente tem a honra de ter um filho com síndrome de Down. E não é fácil, gente, não é fácil, vamos falar. Então, mas, gente, eu vou partir por nossa primeira pergunta aqui na rodada, né? Vou fazer uma pergunta para a Gisele. A nossa sociedade, ela sempre foi preconceituosa, sempre, para com as pessoas com deficiência. Ele está enraizado, já é algo enraizado na nossa cultura, o preconceito. E eu queria que você falasse um pouco para nós sobre capacitismo estrutural. Sim. O capacitismo estrutural é o nome que nós damos a essa dinâmica sistêmica da sociedade de preconceito contra as pessoas com deficiência, que faz com que todos nós, ao nascermos numa sociedade com essa dinâmica, acabemos por naturalizar esse preconceito, ou seja, a gente acha que aquela consideração de que a pessoa com deficiência realmente tem menos valor é dada pela natureza, é natural, porque não tem uma competência, porque não tem uma função, porque tem menos capacidade. A gente realmente pensa dessa forma porque isso foi passado para nós de forma naturalizada, como se as pessoas realmente, de fato, fossem assim, entendeu? Então, essas compreensões, elas estão integradas na estrutura social. E eu vou dar, como a gente não tem muito tempo para falar teoricamente sobre isso,
Eu vou dar apenas alguns exemplos. Eu vou dar 2 exemplos da educação e da saúde para que a gente perceba como que essa dinâmica acontece. Então, vamos ver como que as escolas funcionam. Olha, você tem o professor numa escola. Esse professor, ao fazer uma graduação em pedagogia, vamos falar do ensino fundamental 1, para tornar a coisa bem mais simples, porque ela vai ficando cada vez mais complexa com o passar dos anos escolares, né? Então, você tem no Fundamental 1 o professor que faz uma graduação de pedagogia. Nessa graduação, o professor ele não vê nenhuma estratégia de ensino-aprendizagem voltada para a diversidade. O último censo educacional que nós tivemos, eu duvido que nós tenhamos outro tão cedo, porque talvez até censo a gente não tenha, quanto mais o educacional, nos mostra um cenário que, em média, numa sala de aula, 70% dos alunos têm alguma demanda específica de aprendizagem. Apenas 30% não tem. Veja, então esse professor, essas demandas específicas de aprendizagem, elas se devem a vários cenários. Há uma descalculia, há uma dislexia, há um diagnóstico de autismo, há até mesmo um diagnóstico de altas habilidades, porque mesmo tendo altas habilidades, existem questões de relacionamento interpessoal e emocionais que precisam ser trabalhadas no ambiente escolar para os alunos com altas habilidades. Então, são várias situações, tá, que envolvem diagnósticos de deficiência ou não, né? Ou o diagnóstico não é de deficiência, hiperatividade, dislexia e tudo mais. Enfim, 70% dos alunos têm uma demanda de uma estratégia específica de ensino e aprendizagem. Eu gosto de falar em ensinagem, né? Porque já resume tudo numa palavra só. Esse professor ele não está sendo preparado para lidar com essa realidade. Ele faz 4 anos de um curso de pedagogia para trabalhar apenas com 30% que não tem nenhuma demanda específica de ensinagem. Você está me entendendo? O que você espera desse professor quando ele chega na sala de aula? Que ele não saiba lidar com a diversidade. E aí, por não saber lidar com a diversidade, o estranhamento faz com que ele resista à diversidade dentro do ambiente escolar. Por que isso é importante para o sistema? Isso é importante para o sistema porque nós vivemos uma sociedade estratificada, dividida em classes. Uma sociedade de classes não tem como permitir que todos acessem as estruturas de poder, que todos acessem os postos, né, de privilégio, de poder. Então, você tem que, numa sociedade de classes, você tem que ter o sistema tem que ter estratégias de exclusão, né, de impedir que muitas pessoas cheguem nos pontos de poder e de privilégio. Então, o sistema escolar reproduz essa dinâmica. Você coloca professores ali que sabem lidar apenas com 30% que são os chamados padronizados e que vão seguir em frente no ambiente escolar e na dinâmica escolar, mesmo que não tenham nenhuma assistência, mesmo que não tenham nenhuma estratégia, nem de acessibilidade, nem de desenho universal, nem uma estratégia específica de ensino, mesmo que não tenham nenhum apoio. Eles vão seguir, tá? Esses poucos é que interessam ao sistema, porque eles se enquadram no sistema. O resto você pode afastar. Aí as escolas, elas se tornam um ambiente hostil para qualquer tipo de deficiência, tá certo? Você não tem desenho universal nas escolas, você não tem acessibilidade, você não tem estratégias específicas de ensino e aprendizagem, você não tem nada. O que vai acontecer com esse aluno com deficiência na escola? Ele vai sair da escola, claro, porque a escola vai expulsá-lo, né? Porque a escola não vai acolhê-lo, ele vai sair da escola. Aí, quando chega lá no 8º ano, do 9º ano do ensino fundamental, você entra numa sala de aula e não vê nenhum aluno com deficiência intelectual. Aí, alguém chama você e diz assim, você está vendo aqui, olha, não existe nenhum aluno com deficiência intelectual aqui, sabe por quê? Porque eles não têm capacidade de estar na escola. Claro, a escola foi feita para excluí-los. A estrutura escolar que nós temos hoje foi feita para excluí-los. Se o capacitismo não fosse estrutural, não fosse uma estrutura social para reproduzir um ambiente de exclusão, tá? A formação dos professores seria modificada lá no início, tá certo? As escolas, a estrutura escolar seria modificada. Seria uma estrutura escolar para admitir a diversidade. Ah, mas essa admissão da diversidade ela não vai prejudicar os alunos sem deficiência? Mas esses alunos sem deficiência eles vão morar numa bolha? Eles vão morar num planeta onde não existem pessoas com deficiência? Eles não vão se relacionar com essas pessoas com deficiência? E aí é que você roda a roda do sistema, né? Você coloca a roda do sistema para girar.
Porque aí você colocou todo um grupo social para dentro de uma escola, onde não existe contato nenhum com a pessoa com deficiência, e aí você só produz o quê? Estranhamento. Esse estranhamento só reproduz o quê? Mais exclusão, mais segregação. Essas pessoas que cresceram numa escola sem convivência com pessoas com deficiência, elas serão adultos e profissionais segregacionistas. Porque o raciocínio é, se essas pessoas não estavam na escola dentro comigo, é porque eles não têm capacidade. Então, não tendo capacidade, também não tem por que estar no mercado de trabalho. Veja, nós todos pensávamos isso antes de termos filhos com síndrome de Down. Nós pensávamos que o problema era as pessoas com síndrome de Down. Nós pensávamos que o problema estava neles, que eles tinham deficiência intelectual. Por isso, eles não tinham capacidade para estar na escola. Só quando nós tivemos os nossos filhos é que nós percebemos que o ser humano ele não é um problema nunca. Que uma pessoa não pode carregar em si um problema que é estrutural da sociedade. O problema não é a pessoa, o problema é a sociedade, que é excludente, que é segregacionista e que reproduz um sistema onde a escola é criada e formulada para ser um ambiente hostil e para ser um ambiente que exclui e segrega, para que o sistema continue se reproduzindo dessa forma, né? Então, a escola ela apenas cria adultos que serão segregacionistas. A escola apenas cria adultos que serão excludentes. Né? E quando você pensa, não, mas Gisele, pelo amor de Deus, você está negando que a sua filha tem deficiência intelectual? Porque a gente ouve muito isso, né? Ah, ela não aceita a filha dela. Ela não aceita. Ah, pelo amor de Deus, sabe? Você tem que pensar de onde surgiu esse conceito de deficiência intelectual. Ah, tá, vamos fazer um teste de QI no seu filho. Você sabe o que é o teste de QI? O teste de QI é um teste de habilidades que reproduzem um modelo padrão de cidadão para o sistema. As habilidades que são necessárias para que nós sejamos trabalhadores que coloquemos essa máquina do sistema para girar. Tá? Então, são habilidades... Pode pegar um teste de QI para você ver. São habilidades de trabalhador ali. Tá? Então, peraí, mas presta atenção. Será que um grande músico, um grande instrumentista, ele precisa realmente passar, né, marcar muitos pontos naquele teste de QI, ou um artista, ou será que um filósofo precisa saber de matemática? Ou será até que na antiguidade os filósofos todos eram matemáticos, os matemáticos todos eram filósofos, enfim. Mas será que, sabe, será que as áreas de conhecimento não são... não podem também ser independentes e que você tenha bons resultados de desempenho em algumas áreas e não tenha bons resultados em outras áreas e isso seja tranquilo, entendeu? Então, quando você coloca um diagnóstico de deficiência intelectual numa pessoa, você já projeta ali um rótulo para a vida dessa pessoa, independente da competência e do sujeito que está ali. Você nem interagiu com a pessoa, você nem sabe como é a pessoa, você nem sabe do seu desempenho. Ela já recebeu um rótulo pelo diagnóstico e, por isso, ela é afastada do ambiente escolar, ela é segregada e é retirada dela toda a possibilidade de uma integração, de uma interação social, que integração nem é a palavra, mas de um convívio social. Né? Então, aí nessa dinâmica, o sistema vai se reproduzindo. Você vê o capacitismo estrutural nos médicos. Eu também tive excelentes médicos. Nenhum dos médicos que me atendeu foi negligente, nem nada. A minha pediatra, ela é maravilhosa, ela a adoro até hoje, mas ela não sabia nada de síndrome de Down, não é porque ela não era uma boa pediatra. Ela não sabia nada de síndrome de Down porque ela não aprendeu nada de síndrome de Down na faculdade. Né? Então, a minha filha é pediatra. Então, eu tive a curiosidade de perguntar e de me informar para saber o que na graduação da Amanda ela viu sobre síndrome de Down. Ela viu uma aula sobre aneuploidias, ela viu uma aula sobre mudanças estruturais nos cromossomos. Foi isso que ela viu. E aí depois ela fez pediatria. O que ela viu sobre síndrome de Down? Ela viu mais de uma aula sobre a mesma coisa. Então ela é médica e ela é pediatra e ela teve que estudar síndrome de Down por fora. Porque nem na graduação, nem na pós-graduação, nem na especialização, nem na, sei lá, aquele bando de coisa que esses médicos fazem
que não adianta de nada, porque nenhum deles aprende sobre síndrome de Down na formação clássica deles, vão ter que aprender por fora todos. Ela recebeu qualquer informação sobre a síndrome de Down. E aí, quando você está diante desses profissionais, né, que não sabem te informar sobre o teu filho, né, você não pode culpá-los, porque eles são produtos desse sistema. Né? E aí, mas como é que você compreende uma pessoa com síndrome de Down? Você compreende uma pessoa falando no sentido metabólico, falando no sentido, né, da existência física dessa pessoa. Você compreende como uma pessoa inteira, integralmente, né? Como que você vai encaixar essa compreensão necessária sobre uma pessoa integralmente, já que a síndrome está no DNA, tá? E, portanto, vai te dar uma configuração de sujeito específica, se você sequer tem uma área médica que veja uma pessoa integralmente, né? Aí você corre, você vai para o endócrino, você vai para o cardiologista, você vai para o otorrino. Eu conheço crianças com síndrome de Down que, com 8 anos apenas, foram diagnosticadas com surdez profunda bilateral. A criança estava sendo tratada como autismo, nada contra, não tem problema nenhum se ela tivesse autismo. Ela apenas não tinha nem diagnóstico correto. Né? Então, veja, quando os médicos não sabem sequer quais são todas as investigações que nós temos que fazer numa criança que nasceu com síndrome de Down, porque há muitas possibilidades de comorbidades associadas, é de se preocupar. Quantas vidas se perderam com isso? Sabe? Você tem publicações que desde 2010 dizem, olha, as pessoas com síndrome de Down têm imunodeficiência. Ninguém sabe disso. Você chega no médico e diz, não, mas imagina, ninguém sabe disso. Sabe? Não, isso não é verdade. E aí vem a Covid e as pessoas ainda ficam dizendo, não, mas as pessoas com síndrome de Down estão no mesmo risco que as pessoas sem síndrome de Down. Porque eles conhecem completamente a imunodeficiência. A imunodeficiência faz com que nossos filhos tenham uma reação específica às vacinas, né? Então, nós temos que ter um calendário próprio de vacinas, com vacinas próprias, nós temos que vacinar no CRI. Ninguém sabe disso. Quantas crianças morreram com pneumonia porque a pneumo 13 não pega em muitas crianças com síndrome de Down, né? Então, é grave, é gravíssimo, é gravíssimo. Mas a culpa é daquele pediatra que não sabe de nada sobre síndrome de Down? Como? Como você vai responsabilizar o profissional? Se ele foi tipo um aluno nota 10, sabe? Às vezes eu converso com algumas mães e digo assim, olha, esse hematologista ele pode ganhar o campeonato de melhor hematologista do mundo, mas ele não sabe nada de síndrome de Down. Porque se ele soubesse, diante desses exames, ele estava vendo se sua filha não tem leucemia transitória da síndrome de Down, sabe? Então, a pessoa pode ser um grande profissional, um grande expert na sua especificidade da medicina, porque a medicina ocidental é toda compartimentada em especializações, mas ela não entende de um organismo como um todo, como um organismo com síndrome de Down. E ela não entende porque o capacitismo estrutural atua para que o interesse e para que o estudo sobre os nossos filhos não tenha relevância, porque eles são minoria. Né? Então, são pessoas que não importam, né? Que são minorias. Né? E assim, é muito cruel para nós vermos que hoje nossos filhos recebem uma atenção maior da pesquisa científica porque eles carregam em si o Alzheimer. E aí, o interesse dos laboratórios, que gera dinheiro para as pesquisas, para tentar entender como é que o Alzheimer acontece e provavelmente, né, tentar achar uma cura para o Alzheimer, observando e estudando as pessoas com síndrome de Down que trazem em si o desenvolvimento do Alzheimer desde a vida intrauterina. Então, é muito cruel, né? Hoje nós só temos informações sobre a neurodegeneração acelerada dos nossos filhos, porque nossos filhos são modelo para entender e tentar achar uma cura para o Alzheimer, sabe? É muito doído, porque o valor da vida deles não se resume a ser objeto de estudo para curar uma doença, né? Então, eles valem por si mesmos, pela sua dignidade, pela sua humanidade. E eles merecem ter toda a atenção e respeito e dedicação e estudos e tudo mais pelo seu próprio valor, né? Então, é aí que o capacitismo estrutural atua, né? E aí ele atua sistemicamente. E aí eu só disse 2 áreas, tá? Eu só disse medicina, saúde e educação, mas isso está espalhado no mercado de trabalho, em todos os locais.
tá? Mas você percebe, e para as pessoas que ainda não conseguiram pescar como que é naturalizado essa ideia de que a pessoa com deficiência tem menos capacidade e que isso não corresponde à realidade, eu tenho uma dica muito simples, é só você pensar que há poucos anos atrás, na época da minha avó, tá, as escolas eram divididas por gênero. Isso também é capacitismo. Capacitismo não contra as pessoas com deficiência, mas capacitismo contra as minorias. Por quê? Porque se dizia que as mulheres não tinham capacidade para estar dentro de uma universidade. Então, elas não poderiam fazer universidade, nem poderiam fazer as mesmas escolas que os homens. Elas tinham que fazer escolas especiais de mulheres, cursos normalistas, só para serem professoras, porque elas não tinham capacidade. E esse discurso da incapacidade da mulher, e argumento de incapacidade é capacitismo, tá? Ele não é voltado para uma deficiência, mas ele é voltado para argumentar que por ser mulher, essa pessoa tem menos capacidade intelectual. Então, hoje, nós somos ainda vítimas disso. Quando você entra numa sala de aula de engenharia mecatrônica, digamos assim, numa universidade de ponta como a Unicamp, e você não vê nenhuma mulher lá dentro, você diz, não, porque as mulheres não têm acesso à matemática. Isso não existe. É porque nós, mulheres, somos vítimas desse capacitismo estrutural, que massacra também o gênero, tá? Que massacra também as mulheres enquanto minoria, e que fizeram com que se consolidasse esse entendimento falacioso de que nós não temos raciocínio matemático, de que nós não temos capacidade intelectual. Isso vai se refletir no mercado de trabalho e fazer com que os nossos salários sejam menores, né? Tem coisa de 100 anos que havia apartheid, que havia segregação nas escolas. Tem coisa de 200 anos que se achava que as pessoas pretas ou negras, tá, como você conceber que deva ser a denominação, tinham menos capacidade intelectual, né? Tem até estudos, né, que relacionavam o aspecto craniano, né, o formato craniano da pessoa, dos negros, com uma incapacidade intelectual, né? Eram chamados de bestas, né? As bestas, então não tinham nenhuma capacidade de raciocínio, nenhuma capacidade intelectual. Isso está tão enraizado estruturalmente na sociedade que isso se reflete na menor presença de negros no mercado de trabalho, mesmo que alcancem a escolaridade, mesmo que se formem, mesmo que tenham várias graduações, mesmo que se especializem, né, ainda há esse preconceito de que são pessoas intelectualmente menos capazes. Tá? Isso atinge diretamente os nossos filhos. Então, veja, não é porque você é preconceituoso, você é uma pessoa ruim. Você não é uma pessoa ruim. Você só nasceu numa sociedade capacitista. E aí, o primeiro passo é você tomar consciência do que é isso e desconstruir isso em você. Né? Então, aquele luto que a gente passa quando nós, pais, recebemos nosso filho, isso é só capacitismo, gente. Não é outra coisa, não. Porque não tem nenhum motivo para você sofrer por ter tido um filho com síndrome de Down. Não, mas eu sofri porque eu tinha uma cardiopatia grave. Mas pessoas com síndrome de Down podem também nascer, sem síndrome de Down, podem nascer com cardiopatias graves. Né? Aquele luto da síndrome é puro capacitismo. E a gente não somos pessoas ruins, né, por termos vivido esse luto decorrente desse capacitismo. Nós somos somente fruto dessa sociedade. E aí a gente tem que entender esse processo e a gente tem que desconstruir para se reconstruir em outro paradigma. Num paradigma em que, inclusive, a gente se perdoe por ter sofrido, por ter um filho com síndrome de Down, porque nós também fomos vítimas desse capacitismo, nós não podíamos fazer nada. Né? Não tinha nada que estivesse ao nosso alcance fazer. O que está ao nosso alcance fazer agora é entender que esse processo existe e trabalhar para desconstruir isso daí e trabalhar para modificar essa estrutura social. Tá certo? Então, não é uma questão de barreiras atitudinais. Não adianta se dizer, porque são as barreiras atitudinais, porque não é uma questão pessoal. Não é, eu vou. Né, esse professor não tem barreiras atitudinais, não adianta de nada o professor ser ótimo. Ele está dentro de uma escola que é péssima, entendeu? Então não adianta de nada você ir de sujeito em sujeito tentando diminuir o seu preconceito individual. Enquanto a estrutura social, enquanto você esclarece uma pessoa, a estrutura social massacra você, colocando mais bilhões de capacitistas na rua. Você está me entendendo? Então, lógico que no nosso convívio social a gente tenta desconstruir isso daí em todos que nós conhecemos. Né? Mas a gente tem que destruir essa estrutura social. Né? É o famoso fogo dos capacitistas.
Eu gosto da frase, Gisele e Juliana, e pessoal de casa aí que está nos assistindo. A escola estrutural, nossos filhos estão na escola estrutural do século XIX, com professores que nasceram no século XX e com alunos que nasceram no século XXI. Então tu vê justamente isso que tu falaste agora, Gisele, tão bem. Sim, você falou Agora, tudo, porque gente, o seu filho que nasceu no século XXI, a sua Luísa, está tendo o mesmo modelo de aula expositiva do século XIX, que já não era suficiente nem satisfatória para as pessoas do século XIX. Né? Agora imagina para as pessoas do século XXI. Gente, eu vou abrir agora um espaço com o nosso público, agradecer a presença. Nossa, tem gente aqui, a Gisele Killing está aqui dando boa noite, ela está sempre com a gente também. A Rose Freitas colocou um comentário legal aqui também. A mesma linha de raciocínio vale para o racismo estrutural, por exemplo. Sim, perfeito, Rose. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos lá, então. Eu vou agradecer também a presença do Vicente Fiorentini, Juliana Vicente! e Gisele. Oi, Vicente! Saudades, dá um beijo na tua esposa. Juliana e Gisele, com a competência do Jonas, vocês estão construindo para enriquecer os ensinamentos das famílias e dos profissionais. Excelente live. Grande Vicente. Vanessa, a gente estava aqui, a Vanessa Marques está aqui conosco também. Ela estava comentando um pouco da vivência dela também, da experiência dela aqui, então eu botei um comentário aqui, fazendo amizades e torna uma família. Então ela está comentando bastante aqui sobre o relato dela também. Fabiana de Paula está aqui conosco também. Seja bem-vinda, Fabiana de Paula. Também já participou de uma live aqui nossa. Suelen Santos também, belas palavras, Juliana. A Juliana deu uma saidinha, daqui a pouco volta. Isso é conexão, a gente aprendeu essa tecnologia, né? A pandemia nos forçou a trazer essas tecnologias de live, então agora tem um problema da conexão. Né? A gente atinge muito mais pessoas, mas tem um problema sempre com essa conexão, mas vai melhorar, vamos lá. Cristiane Silva está conosco também aqui, Ana Pisolotto, minha esposa também, ela está comentando aqui, a gente descobriu pela hipolopalasia da falange média do quinto dedo. Eu nunca me esqueço aparecia essa frase assim sabe, na morfológica, aparecia lá, falange média do quinto dedo, né? E a gente, a falange média, o que é uma falange média de quinto dedo? Né? A gente foi ver lá aquela medidinha do osso aqui, que era um pouquinho, né, alterada, né? E a gente foi ver, foi investigar. É assim, né? Pais são curiosos, quando falam com alguma coisa do seu filho, ele já vai lá, pesquisa e vê. Vamos ver aqui, Carla Rocha também está sempre conosco aqui. Nós soubemos 2 meses e meio depois do parto. Vamos nós também aqui, Rosângela Marcos também aqui. Pois, infelizmente, eu não tive nenhuma ajuda profissional até hoje. Oi, Ju, tá voltando aí? Tá ouvindo? Tá tudo certo aí? A realidade da Rosângela é a realidade da maioria das famílias no Brasil, viu? A desassistência total. A frase é uma criança como outra qualquer, vá para casa e cuide do seu filho, como você cuidou dos outros, é o que mais as famílias no Brasil ouvem. Né? Sequer se abre a carteira de vacinação para ver os exames que tem no protocolo de saúde das pessoas com síndrome de Down, né? Sequer se fala sobre questões muito graves, né? Como a da vacinação. Exatamente. São muito mais atendidos, né? Eles ficam sem assistência, nada, né? Aqui, Paty Sá também conosco, boa noite. O José também está aqui conosco, boa noite. Gustavo Azevedo está aqui conosco também, boa noite. Valéria Pisolotto está sempre conosco também, boa noite, Valéria. Vamos lá, vamos ver quem mais está aqui. A Ignes também, Salete está conosco também. O João Vicente Fiorentini está conosco também aqui, boa noite, João. Boa noite, João. Vamos ver. Luciane Teixeira também, boa noite. Deixa eu pescar aqui alguns comentários, porque eu não consigo selecionar, são tantos.
A Vanessa falando aqui, ó, acabam nos assustando mais, né? Tem profissionais que acabam assustando mesmo. A gente já está recebendo uma notícia ali e ainda É porque nos eles vêm com assustam uma mais. cara fúnebre, né? Aqui, a Suelen Santos, o serviço de assistência social não funciona. Não funciona mesmo, gente. Vamos lá. Capacitação está em todas as áreas, exatamente isso. Tudo. E nasce lá na educação, né? Já é direcionado lá no início a ser assim. Vamos lá, gente. Juliana, você voltou, Juliana? Ju, dá um positivo para nós aí. Tá ouvindo, Ju? A Ju não tá ouvindo. Tá travada. Bom, eu vou ler mais alguns comentários enquanto a Ju tenta voltar. Vê se já tem pergunta para mim. Vamos ver, Que aí a se gente tem já alguma coisa. antecipa. Isso. Adriana Nhoque está conosco também. Muito bom relato, experiência e visão da Gisele. Ótima troca. Dá um chute no preconceito. Agradece a disposição e troca. Exatamente. Viviane Dávila. A escola tem muito a melhorar. A estrutura é obsoleta. Em contrapartida, temos muitas experiências positivas sendo construídas na educação. Sim. Sim, a educação E é ela também revolucionária, né? Sim, muda. concordo plenamente. Concordo É o que plenamente. O que falta é exatamente isso. E é nisso, Viviane tem toda a razão, e é nisso que a gente tem que focar. Né? Então a gente tem que entender que é uma questão política. A gente tem que entender que é uma questão política. Tá? E que a gente tem que estar colado nessa coisa de quem é que vai investir em políticas públicas para essa mudança do paradigma escolar. Né? Então, nós temos que lutar por essas políticas públicas que tornem a escola cada vez mais adequada para todos os seres humanos. Veja, não é o ser humano que tem que se adequar. A escola é uma construção humana. É um absurdo a gente pensar que o ser humano que constrói uma escola, tá? que coloca uma escola para funcionar, e é o ser humano que tem que se adequar a essa construção que é humana. É um absurdo isso não tem nem lógica. É claro que é a escola que tem que ser construída e pensada e formulada para atender todos os seres humanos. Ninguém tem que se adequar a um produto que é um produto humano. Né? É o contrário. Né? Você não pode olhar para o seu filho, olhar para a escola e achar que o inadequado é o seu filho. É claro que o inadequado é a escola, que é o produto social. Né? E que deve servir à sociedade. E essa escola é que tem que se adequar. Isso vem através de políticas públicas. Viviane tem toda a razão. Eu digo que eu sou arquiteto, né? Então eu digo, a gente está vivendo um processo aí de acessibilidade, né? NBR 9050, já tem várias revisões e tudo. E eu costumo dizer assim, olha, a educação é acessibilidade também, porque ela abre portas, Sim. ela abre possibilidades, né? É lá que você abre o leque de possibilidades para construir uma geração nova. Né? Então, vamos ver. Sim, a Juliana está acessibilidade com não é algum só problema? acessibilidade física, né? É acessibilidade Isso é intelectual. acessibilidade para possibilidade. E foi na arquitetura que começou o desenho universal. Né? Hoje, se nós temos desenho universal na aprendizagem, se nós temos parâmetros de desenho universal, inclusive, para atividades escolares mesmo, e aprendizagem mesmo, estratégias de aprendizagem, que decorrem do desenho universal e que obedecem aos paradigmas do desenho universal, é porque começou na arquitetura. Né? Então, hoje, assim como a acessibilidade começou na arquitetura, para deficiência física, hoje a acessibilidade é para todas as deficiências, inclusive para a deficiência intelectual. E, dessa mesma forma, o desenho universal também é uma estratégia para todas as deficiências, mas começou com a deficiência física e começou com a arquitetura. E sabe que na arquitetura moderna, né, isso lá no início do 1900, né, bem no início, tinha um arquiteto chamado Le Corbusier. E o Le Corbusier, claro que a arquitetura moderna, ela tem muito de capacitismo. O Le Corbusier fez ele chamou de modulor, que era um desenho que ele tinha uma medida do padrão ideal do ser humano. Então, ele fazia tudo a partir daquela medida, desconsiderando que poderiam ter pessoas mais baixas, pessoas mais altas. Então, a arquitetura evoluiu muito, né,
ao longo do tempo. Já pensou? Assim como tudo, a gente está evoluindo, ele sempre está praticamente aprendendo. queria fazer o modelo arquitetônico do homem vitruviano, né? Dá oi? Ai, que lindo! Ah. Esse aqui é o Pedro. É o Pedro e o Enzo aqui hoje. Ai, Enzo, por favor. Vamos lá. Isso acontece porque a gente está de casa aqui. Desculpa, gente. Esse arquiteto queria vamos reproduzir lá, então. o paradigma do homem vitruviano, né, na arquitetura. Pelo amor de Deus, o homem padrão. A ideia do homem padrão vamos lá, uma então. ideia extremamente perigosa para nós, né? Exatamente. Gente, desculpa aí a interação com o pessoal aqui de casa, mas acontece. Vamos ver aqui, um comentário da Rose aqui. Ninguém educa ninguém. Nós nos educamos mutuamente. O pensamento freiriano precisa ser melhor compreendido. Vivemos um momento de negacionismo. É preciso estar atento e forte. É isso aí. Não poderia concordar mais. Ju! Perfeito. Conseguiu. Ju, cadê a Juliana? Ai, gente, desculpa. Não sei o que aconteceu. A internet assim. Nossa, já estamos falando aqui de arquitetura. O Enzo entrou na sala, o Pedro também. Ju! Vamos lá. Aproveitando que tu estás conosco, eu já quero emendar a segunda rodada aqui. Já quero começar com uma pergunta para ti. Vamos. Juliana, depois do que a gente ouviu aqui da Gisele, dos nossos comentários aqui com o público, eu queria que você falasse, então, sobre a relação do capacitismo estrutural com o processo que vivemos hoje com a inclusão. Eu vou aproveitar que a Gisele já tocou nesses dois pontos. Eu já tinha me organizado também para falar na questão da educação e da saúde, né? Porque a gente poderia ficar aqui dias e dias falando de onde que está o capacitismo estrutural, né? Mas, assim, pegando um pouco para a nossa realidade aqui enquanto movimento e o que a gente tem feito aqui na nossa cidade, né, Jonas? Eu acho que é legal a gente trazer um pouco de que forma que a gente está tentando desmontar, vamos dizer assim, esse capacitismo estrutural aqui dentro da nossa realidade, aqui da nossa cidade e através do nosso movimento, né? Bom, como a Gisele já falou, a questão da saúde. A gente vê essa realidade aqui no nosso município, né? Infelizmente, né? É uma realidade de muitas famílias que têm pessoas com deficiência, que dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde para ter acesso à intervenção precoce, né? Que a gente sabe que é tão importante para os nossos filhos. Desmontar um pouco dessa estrutura capacitista passa pela intervenção precoce para os nossos filhos. Ela está prevista nas leis, né? Não só na Constituição Federal, mas na Lei da Pessoa com Deficiência, e ela é prevista também na nossa própria carteirinha, a carteira de vacinação da saúde. Nós temos uma página dedicada exclusivamente para a pessoa que nasce com síndrome de Down, né? Por quê? Porque a síndrome de Down é uma das que mais ocorre, né? Então, o sistema de saúde, ele já fez isso, ele já facilitou um pouco a nossa vida, né? Ali já diz quais são os terapeutas que precisam passar desde o nascimento dos nossos filhos, né? Alguns acompanhamentos ali sinaliza, né? Enfim, existe já um norte, mas a realidade ainda é muito distante, né? Aqui na nossa cidade, principalmente, nós estamos atualmente sem serviço de intervenção precoce, né? E o nosso movimento está nessa batalha aí, tentando ver se a gente consegue buscar esses profissionais para dar um suporte maior para essas famílias, né? A gente tem buscado junto à prefeitura aqui de Gravataí, né? Entregamos um projeto, inclusive fomos pesquisar a questão de valores, né? Tudo isso a gente fez. E eu acho que isso é um pouco nosso papel, assim, a partir do momento que, como a Gisele colocou, que a gente entende o sistema, né? Como é que ele funciona, aliás, como é que ele não funciona, como ele deveria funcionar.
Então, é nossa função também ir cobrar e mostrar para as pessoas como é que isso tem que ser feito, né? E de que forma que isso é feito. É com cobrança e mostrando, às vezes, esclarecendo um pouco a lei, né? Mostrando a lei, que a lei funciona, a lei existe, né? Mas em muitos lugares ela não funciona. Então, a gente está nessa batalha aqui em Gravataí, né? É uma consequência do capacitismo estrutural aqui na nossa cidade, a falta de atendimento e intervenção precoce para as nossas crianças, infelizmente. Então, quem tem condições acaba optando por fazer em particulares, né? Clínicas particulares, enfim, até fora da cidade de Gravataí. E as pessoas que não têm, que dependem exclusivamente do poder público, as crianças estão desassistidas. Falando da parte da saúde, né, essa é a nossa realidade. Então, a gente tem atuado nesse sentido. A gente também está atuando sobre a questão do diagnóstico, né, do momento da notícia. Então, a gente também entende que esse é um momento muito importante para a família, né, esse esclarecimento, esse acolhimento neste momento da notícia. Então, a gente está fazendo um projeto, né, um projeto de acolhimento, para ter o contato com essas famílias dentro do hospital aqui da cidade, né? Ele ainda está engatinhando, né? Mas a gente pretende ampliar, a gente está fazendo o material escrito, né? E a gente pretende que isso seja ampliado para dentro dos postos de saúde, pelo menos a parte do material escrito, onde a gente vai ter algumas orientações também para questão da saúde, né? Então, não só esse acolhimento do momento da notícia, de receber, de acolher e de mostrar para essa família que não é o fim do mundo, né? Que embora exista um abismo ainda e um caminho longo a ser percorrido, mas que a gente está aí para apoiar e para mostrar que existe um universo gigantesco de possibilidades, né? E, enfim, a gente, no momento que a gente se fortalece enquanto grupo, enquanto movimento, a gente também entende que esse é um dos nossos papéis aqui. Então, dessa forma que a gente está tentando quebrar um pouco desse capacitismo estrutural dentro aqui da nossa cidade de Gravataí, né? E isso que a gente está fazendo aqui também não deixa de ser, né? Trazer informação através das nossas lives, né? Dos nossos encontros. Toda vez que a gente tem a oportunidade de falar com as pessoas de uma maneira muito aberta, muito clara, muito simples, né? Toda vez que a gente não romantiza, toda vez que a gente mostra que sim, tem as nossas dificuldades, mas que os nossos filhos, eles merecem estar em todos os lugares como todas as outras crianças. E toda vez que a gente traz essa reflexão para as pessoas que estão próximas, né? Porque, como a Gisele disse, o capacitismo, ele tá enraizado, né? Mas algumas atitudes das pessoas também podem contribuir, né? Para quebrar um pouco dessa estrutura, vamos dizer assim, né? Então, quando uma mãe amiga minha, por exemplo, né, que talvez nunca tenha tido também contato com uma pessoa com deficiência, enfim, a partir da minha filha, essa família se aproximou um pouco mais desse universo. Então, eu acredito que quando a gente conversa também nesses nossos núcleos, a gente provoca reflexões, né? Talvez essa pessoa, dentro de um ambiente de escolar, talvez ela olhe com outros olhos. Então, acho que a gente tem que, sempre que a gente tiver a oportunidade de falar e de dizer que os nossos filhos merecem estar em todos os espaços, é muito válido e é uma forma também da gente quebrar um pouco essa estrutura capacitista. Acho que é isso, né, Jonas? Falei, esqueci de mais alguma coisa? Não. Eu vou mostrar alguma coisa para vocês também aqui, mas é alguma coisa assim, um segredo. Mas nesse segredo aqui que eu vou mostrar para vocês, tem uma frase nossa aqui do nosso movimento
que resume a nossa essência. Eu digo que é a essência, né? Porque é por isso que existimos. E a nossa essência, eu vou ler aqui, a nossa essência é acreditar, peraí, a nossa essência é acreditar que a inclusão, a informação, a educação e o amor são as melhores formas de quebrar preconceitos e paradigmas. O que é o segredo que eu estou falando aqui hoje, que eu vou mostrar para vocês? Eu recebi hoje, quase meio-dia, eu recebi aqui em casa uma prova que eles, normalmente eles fazem uma prova para ver se tá ok, né? Antes de, o quê? Antes de imprimir, olha o que eu tenho aqui, então, o nosso calendário do ano de, deixa eu botar aqui na tela aqui, 21. ano de 2021, nosso terceiro calendário. 2019 e 2020, esses 2 anos nós produzimos 6.000 calendários. E em 6.000 mesas, nós estamos levando uma informação. Informação do quê? Que as pessoas com síndrome de Down, elas não vão estar escondidas, elas são felizes, e em 6.000 mesas, em escritórios, né, eu já levei no meu escritório antigo que eu trabalhava, no escritório atual que eu trabalho, então, eu cheguei, por exemplo, fazendo um relato pessoal aqui, eu cheguei no escritório antigo que eu trabalhava, um escritório grande, né, maior, assim, com mais de 100 pessoas trabalhando, aí eu chego lá, para vender o 2020, né, e o de 2019, em todas as mesas, quase todas as mesas lá com calendário. Então, daquelas pessoas, elas souberam, através do nosso movimento, que é a nossa essência, levar informação para o maior número possível de pessoas, né? Aqui, ó, eles são capazes, basta você acreditar, né? Então, tem aqui... Eu só não vou mostrar tudo para vocês, mas olha só, tem uma frase, né? Nada sobre nós sem nós. Então, o que tem no nosso calendário? Já estou fazendo aqui um merchanzinho. Os meses, o nome dos meses, não sei se vai estar para ver na tela aqui, mas os nomes dos meses foram escritos por T21. Olha aí, olha a letra, são a letra deles, ó. Então, aqui desde a Dora, do Lucas, do Cássio. Olha só, gente, 12 pessoas escreveram a arte do nome dos meses do calendário, que vão estar presentes em cada folha desse calendário. Ai, caralho. Ai, pra cá. Ai, ó. Então, cada folha tem um título aí escrito por eles, né? Então, é isso que a gente está... A nossa essência é levar essa informação para as pessoas. Eu digo também que a gente está falando, a gente está com uma live só com pais e com mães de pessoas com T21. Mas eu admiro muito mais aquelas pessoas que não têm um filho T21 e lutam tanto quanto nós pela inclusão, né? Valorizo muito essas pessoas. Então, vamos lá. Não vou citar nomes aqui, porque provavelmente eu posso esquecer alguém. Mas fica o recado. Eu valorizo as pessoas que não têm T21 na família, não têm um filho com T21 e lutam pela inclusão, né? Então, vamos lá, gente. Tá maravilhosa a nossa live, mas eu já quero emendar uma pergunta. Gisele, você tá no mudo, Gisele. A gente não tá te ouvindo. A Gisele, Então tá. eu já quero... Eu não sei se você falou alguma coisa sobre o nosso calendário aqui, mas porque você estava no mudo, não vi. Mas olha só, eu quero te fazer uma pergunta, Gisele. Quando nós recebemos a notícia da T21 dos nossos filhos, né, como a gente tanto falou aqui, a gente começa a lutar pela inclusão na sociedade, para derrubar o capacitismo. Porque a gente sabe que a sociedade é cruel. A gente sabe disso. Nas nossas lutas, os nossos movimentos sociais, eles tentam compensar essa falta do convívio, da inclusão da pessoa com síndrome de Down. E eu queria que você falasse um pouco para nós da origem e das ideias do Singularidade Down. O Singularidade Down surgiu para divulgar informações, só para isso, tá? A Luísa tinha 2 meses e meio de nascida quando eu estava envolvida com as questões da tireoide. Ela tinha um TSH de 12. Quando ela nasceu, eu colhi o exame venoso, não apenas o teste do pezinho, porque eu li numa publicação que o resultado mais efetivo seria o exame venoso. E aí o TSH de 12 eu também li no protocolo brasileiro de reposição hormonal para hipotiroidismo, que já seria
um patamar de reposição hormonal, segundo algumas linhas de intervenção, e eu comecei a ficar angustiada com aquilo porque nenhum médico tinha esse entendimento em relação a Luísa. Então, eu passei por 3 endocrinologistas e a conduta era, não, vamos aguardar. Porque o tireoide é uma coisa fluida, então não adianta você aguardar, porque se no mês seguinte você fizer e o TSH tiver em 7, não importa, porque já bateu em 12. Então eu ficava com essa angústia, e os médicos querendo esperar que batesse em 15, que batesse em 20, e o hipotireoidismo traz muitas consequências, né? E tinha um grupo de e-mail, o Vicente conhece, ele faz parte desse grupo, né? Um frentista aqui com a gente, e do pessoal que já está na luta há muitos anos. E eu fiz uma pergunta, então, nesse grupo sobre isso, e ninguém me respondeu por um tempo, até que o Rogério leu a pergunta e me respondeu. E o Miguel, filho do Rogério, tinha 5 meses e Luísa tinha 2 meses. E o Rogério me respondeu e me explicou algumas coisas, e aí eu também passei algumas publicações para ele, ele passou para mim, e nós vimos que nós tínhamos a mesma percepção, né, de que a gente tinha que focar nas publicações, porque a gente não tinha muito apoio, nem muita dinâmica de interação com os profissionais. E aí nós criamos um grupo de WhatsApp, eu, o Rogério, a esposa do Rogério, e mais 2 pessoas, que depois ficamos só eu e o Rogério, e nós começamos a estudar. A gente estudava bastante, então a gente tinha uma meta, a gente tinha metas semanais, né? E a gente batia as metas. Então não vamos dobrar a meta, a nossa meta é dobrar a meta, era sempre assim. Lógico que eu demorava muito mais, porque eu sou do direito, o Rogério é doutor em bioquímica. Então a gente separava algum material para estudar, eu demorava uma semana para estudar aquele material, o Rogério lia no mesmo dia. E a gente sempre tinha uma dinâmica de que o Rogério verificava a procedência da publicação e fazia essa primeira análise sobre se era uma publicação confiável ou não, o impacto da publicação qual era, e a partir daí a gente estudava essa publicação. E aí a gente começou a acumular informações, né? Acumular informações, e a gente começou a conversar com as famílias, a gente tinha muita interação, e começou a compartilhar essas informações, até que uma mãe do Sul também, que infelizmente a filha dela também faleceu de leucemia, de Minas, aliás, não era do Sul, disse assim, por que vocês não criam um grupo para colocar todas essas publicações? Porque depois, toda vez que a gente tem uma pergunta, vocês pegaram a publicação, trazer para a gente, e foi assim que surgiu Singularidade Down, porque a gente teve que criar um espaço para compartilhar essas informações com as famílias nossas amigas, né, que chegavam até nós, com as dúvidas, e disponibilizar todo esse arcabouço e esse arquivo que a gente estava construindo de informações sobre a síndrome de Down. Então, desde o início, o Singularidade Down tinha a ideia de ser um espaço de compartilhamento de informações sobre a síndrome de Down. E a minha ideia era que a gente esgotasse primeiro as questões de saúde, porque as crianças eram pequenas e aí, portanto, era uma situação mais emergente para nós, e depois passássemos para outras áreas de educação e tudo mais. Só que nós nunca conseguimos esgotar a questão da saúde. Nunca conseguimos esgotar as discussões do metabolismo, do Alzheimer associado à síndrome de Down, porque há muita inovação, né? Então, a cada ano que passa, vem novas pesquisas, congressos, informações novas que nós precisamos trocar, mais descobertas. Então, nós nunca conseguimos chegar num patamar em que, olha, aqui já tem todas as informações que a gente precisa sobre saúde, agora vamos ver educação, agora vamos ver mercado de trabalho, agora vamos ver, sabe? Nós nunca conseguimos fazer essa transição até hoje. Singularidade Down já tem 6 anos e nós apenas encolhemos, né? Nós agora encolhemos, nós optamos, depois das eleições de 2018, fomos encolhendo cada vez mais, entendemos que é um momento de retrocesso e estamos só com o Instagram, compartilhando informações no Instagram
Criamos uma plataforma no Apoia-se para gravar as palestras do Rogério e disponibilizar gratuitamente para a comunidade. E fazemos muitas lives, fazemos alguns vídeos pequenos. Eu procuro responder todas as perguntas que me fazem. Muitas mães me procuram, né? Pais também. Todos sabem que eu não sou da área da saúde e eu, portanto, por isso não dou a resposta. Eu digo, olha, tem uma publicação que diz isso aqui, vamos ler, vamos debater sobre ela, vamos dialogue com o seu profissional de saúde. Então, a gente nunca diz o que é para a pessoa fazer, a gente sempre dá só o embasamento da informação para que a família leve o profissional de saúde, discuta com aquele profissional o que está colocado ali, entendeu? E nós esperamos que os ventos mudem, que o nosso país volte a um caminho de fim da segregação, de fortalecimento da inclusão, e aí a gente espera voltar com um grupo grande do Singularidade Down para interagir com as famílias. 2018 foi um momento muito difícil, era emocionalmente muito difícil para mim conviver com pessoas que defendiam tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Eu não consegui, né? Foi um momento de ruptura mesmo, um momento de quebra emocional, inclusive, e eu fiquei muito abalada, e eu não conseguia ter essa interação, né? Porque eu sabia das consequências, não só para minha filha, como para todos os nossos filhos, para a comunidade. Então, foi melhor a gente se recolher, né? Melhor a gente se acomodar um pouco para tomar fôlego para conseguir ir em frente novamente depois, quando o cenário estiver mais positivo. E não posso deixar aqui de também comentar que nós aqui somos contra o decreto 10.502, do dia 30 de setembro, oriundo do ministro da Educação e do presidente do país. Por que a gente é contra? Porque ele é reflexo de tudo que nós falamos aqui do capacitismo estrutural. Ele é reflexo da segregação, né? Então, sim, somos contra todo tipo de projeto de lei que venha a ir contra os direitos conquistados da pessoa com deficiência. Isso é importante dizer, é importante de falar, por isso a importância do seu voto, a importância de escolher os representantes que defendam a bandeira da inclusão, né? Então isso é importante sim de dizer e falar. E eu quero fazer um bate-pronto aqui com vocês, Juliana e Gisele Fontes. Eu quero fazer um bate-papo rapidinho aqui, um bate-pronto, tá? Ju, começou pela Ju. Ju, é capacitismo quando? Quando eu enxergo a deficiência e não enxergo a pessoa. Gisele, é capacitismo quando? Quando eu digo que a minha filha é Down. O diagnóstico não a define. A minha filha não é Down, ela tem síndrome de Down. Vamos duplicar a rodada. Juliana, é capacitismo quando? Vamos lá. Eu gostei disso, hein? Quando eu direciono o assunto para quem está acompanhando a pessoa e não para ela. Boa! Muitos eu vejo isso, né? E eu falo isso. Gente, não falem, eu vou falar com a mãe da pessoa. Não fala com a mãe, fala com o adolescente que está ali, o adulto que está ali, que tem que ter 21. Pega o telefone dele, o contato é dele, não da mãe, não do pai. Boa. Jonas. Gisele, é capacitismo quando? Peraí, Ju, fala. Não, vou deixar a Gisele falar, depois eu falo. É capacitismo Fala, quando eu Gisele. uso a expressão, é capacitismo quando eu uso a expressão aluno de inclusão. Aluno é aluno. Não existe o aluno e o aluno de Todos inclusão. somos alunos. Todos são alunos. Todos são alunos. Então para a segunda rodada. Juliana, dica para não ser capacitista. Bom, eu vou deixar eu não vou dar uma dica, tá? Eu vou dizer assim, ó, para não ser capacitista, a gente tem que entender o que é capacitismo, né? A gente precisa estar constantemente estudando. E uma dica que eu vou dar, que serviu para mim e eu compartilho muito, é
ouvir as pessoas com deficiência, ouvir as pessoas que têm esse lugar de fala, né? A gente aprende muito, eu aprendo muito. Eu comecei a seguir muitos perfis de pessoas com deficiência e hoje essa questão da internet nos facilita isso, né? Ainda mais agora na pandemia. Como nós não temos a possibilidade de deslocar para os locais e tal, mas é uma dica que eu dou que super, para mim, tem funcionado bastante. E outra coisa que eu vou deixar aqui, um desafio também para quem está nos assistindo. Digita lá no Google, ou enfim, qualquer lugar na internet. Essa pergunta que o Jonas está fazendo para nós, é capacitismo quando? As pessoas vão descobrir o quão capacitistas elas são e elas nem sabiam. Então, eu vou lançar esse desafio aqui e vou dizer para o pessoal depois complementar aqui embaixo nos comentários, ou aqui, ou lá no YouTube, é capacitismo quando? E aí vocês complementam a frase, para depois a gente também continuar esse debate e essa reflexão, porque ela não acaba nunca, né? Gisele, dicas para não ser Oi. capacitista. A primeira dica para não ser capacitista é entender que a deficiência é um conceito construído socialmente, não é dado pela natureza. Não existe um modelo padrão de ser humano, e esse modelo padrão de ser humano é um ser normal, e quem está fora desse modelo é um ser com deficiência. Isso não existe, isso foi construído socialmente. Então, como é uma construção social, a deficiência é o resultado da opressão que a sociedade aplica ou impõe sobre a pessoa com deficiência. Então, veja, eu vou dar um exemplo prático sobre isso. Lembram do Messi, jogador de futebol? Existe na internet há muitos anos uma especulação se o Messi é autista. Ele já disse que ele não é autista e é só isso que importa. Então, se ele diz que ele não é autista, ele não é autista. Mas algumas pessoas garantem que o Messi é autista. Então, vamos pensar aqui numa coisa. O Messi sofre alguma opressão caso ele seja. Que ele já disse que não é, então ele não é. Mas só peguei esse exemplo, porque como ele é mundialmente conhecido, caso ele seja, ele sofre alguma opressão por ser autista? Não. Então não se pode falar que o Messi tem deficiência. Entenderam? Porque ele não sofre nenhuma opressão social. A experiência da deficiência é uma experiência de opressão social, tá? Então, por isso que nossos filhos sofrem muita opressão social, porque trazem em si, né, no seu rosto, a visibilidade da deficiência. Inclusive, é capacitismo quando você diz, nossa, a Luísa tem síndrome de Down, mas não parece, ela é tão linda. Isso é capacitismo. Né? Então, nossos filhos trazem no rosto, né, o estigma dessa opressão social que se voltará contra eles por serem considerados pessoas com deficiência, por terem síndrome de Down. Então, se você pega e olha para a natureza, olha, tipo assim, você vê os cachorrinhos assim brincando e vê que um deles é paraplégico, você vai ver que os outros cachorrinhos não tratam ele diferente por ele ser paraplégico, pouco importa. E ele tem que, né, se resolver sozinho e tem que se adaptar àquela condição que ele tem agora e ele vai se adaptar. Então, veja, essa situação acontece porque no mundo da natureza não existe o conceito de deficiência. Né? Então, esse conceito de deficiência ele é construído socialmente, ele é uma construção social, ele não é dado pela natureza. Então, uma dica para não ser capacitista é entender que esse rótulo, pessoa com deficiência, não foi dado por Deus, nem pela natureza, foi dado pela sociedade, foi dado pelos homens, que rotularam as pessoas como pessoas com deficiência. Então, você tem que descartar esse rótulo e se aproximar da pessoa, para poder entender e conhecer quem é essa pessoa, tá? Porque isso é apenas um rótulo construído socialmente. Essa é uma dica. Nossa, eu não ponho e não tiro nada que tu falou, Gisele, mas eu tenho um detalhe para falar. Tu falou, né? A Luísa, ela é tão. Nem parece que tem Down. Eu ouvi isso muito, porque nossa filha aqui é a Luísa e a sua é a Luísa, né? Então, até a Ana Pisolotto, minha esposa, colocou aqui, ó. Já ouvi muito isso. Exatamente nessas palavras, nossa, até o mesmo nome. Eu já fui parabenizada, sabe? Já me deram parabéns. A Cristiane também. Né?
Cristiane Silva Parabéns também colocou. porque, parabéns porque ela Nem nem parece que parece que tem. tem síndrome de Down, sabe? Ó, aqui, ó, tem essa aqui da Adriana Nhoque, ó, mas a síndrome de Down dela é bem fraquinha, bem levinha. Ah, eu tenho uma Lembrou? amiga que disse assim, quando confirmou o cariótipo da Luísa, né, que demorou 30 dias para chegar o exame e tudo mais, uma das minhas melhores amigas disse assim para mim. Ela sempre dizia, vai dar negativo, vai dar negativo, vai dar negativo. Aí, quando eu liguei para ela, disse, amiga, Luísa tem síndrome de Down, sim. Ela disse, ai, amiga, mas então passou raspando. Ah, agora que Eu tu falei, ficou aqui, tu passou vem, Pedro. raspando, só tem em todas as células. Ó, aqui da Raspando. Paty Sá também, ó, da Paty, ó. Ou quando dizem, ah, mas é muito Ah, esperto. muito esperto. Ah, nessa viagem de férias que eu tô, né? Que eu ainda tô no meio da viagem, quando eu não cheguei em casa, eu ouvi coisas do tipo, não, mas eles são muito inteligentes. Eles são muito inteligentes. São A muito Luísa, espertos, minha filha, é muito inteligente. né? A gente ouve, nossa, cada coisa Ai, desnecessária. mas é isso aí, por isso o convívio é importante, né? A Juliana deu uma dica aqui, né? Sigam pessoas que, né, tenham Sim, sim, convívio com pessoas com deficiência para aprender que sim, isso não sim. se faz, gente. Sim, tem um ativista, Ah, eu gosto de muitos ativistas, mas tem um que está usando uma linguagem atualmente sensacional, que é uma linguagem visual, cinematográfica muito boa, que é o Victor Di Marco. Procurem no Instagram. Victor D.I. Marco. Inclusive, ele é do Sul, viu Jonas? Eu gosto muito do Victor. Já vamos. repete o Gosto nome, muito Gisele dele. Fontes. Victor Di Marco. Ele é um ator Victor. com deficiência. E ele, inclusive, é diretor de teatro, autor, ator também. Eu gosto muito do Vitor. Ele está com uma linguagem muito moderna, muito jovem. Né? Eu sigo também outras pessoas com deficiência da surdez, né? Sigo pessoas com deficiência visual. Os debates são sempre muito interessantes. Sigo pessoas com autismo. Nossa, essa interação com as diversas deficiências realmente nos trazem muita abertura de raciocínio, de reflexão sobre a condição da deficiência como um todo e não só sobre a síndrome de Down. Tá certo, gente. A nossa live tá maravilhosa, mas ela tá chegando nos momentos finais, infelizmente. Já estamos com quase 1h30 de live. Acho que vai ser a maior, nossa maior live. E então, mas o assunto é muito importante e a gente não tem como, né, não estendê-lo um pouco mais do que o horário previsto. Eu vou então iniciar agora aqui um momento de palavras do encerramento, de palavras finais, começando aí com a Gisele. Suas palavras finais, Gisele. Gente, eu fico muito feliz de ver os grupos de pais, as associações nascendo e se proliferando e fazendo esses trabalhos que vocês fazem. Eu estou tão feliz de ter participado dessa live hoje. Eu venho de um período de tanta descrença, né, nos últimos 2 anos, em todo o cenário que nós estamos vivendo em relação à deficiência. E esse contato com vocês me renovou as esperanças, saber que vocês estão, né, nessa luta, com uma compreensão também que é muito próxima à minha. Parece que dá um sopro para a gente, sabe? De esperança, de que a gente não abandonar a luta mesmo, a gente tem que permanecer nela, a gente só tem que tomar um ar de vez em quando, sabe? Eu nunca pensei em abandonar, mas eu realmente passei por um período em que eu precisei desse ar, em que eu precisei me recompor, sabe? E eu fiquei muito feliz de encontrar vocês. Eu estou muito, assim, empolgada com tudo, com toda a nossa conversa e ver um movimento se fortalecendo em outros lugares do país. E quero me colocar à disposição no que eu puder auxiliar. Sempre vocês podem contar comigo. Queria agradecer a todas as pessoas que participaram da live, que tiveram paciência de nos ouvir, que interagiram conosco, e também me colocar à disposição dessas pessoas para qualquer coisa que possa auxiliar.
Gisele, a gente tem uma frase aqui habitual nossa que é juntos somos mais fortes. Então a gente está aí para, né, quando um está fraco a gente vai lá e levanta e a luta é importantíssima, a gente não pode desistir dela. Por mais difícil que seja a construção de uma sociedade mais justa, mais humana, mais inclusiva, sem o preconceito, o capacitismo que está enraizado, né, nessa cultura, a gente não consegue, sem a força de cada um puxando, né, nos erguendo, a gente não consegue. Né? Ju, tuas palavras finais, minha amiga. Ju, Bem agora teu feliz. microfone está aberto. Abriu? Eu também quero agradecer, né? Esse é um tema que sempre me trouxe muita curiosidade a partir do meu próprio sentimento. Então, falar de capacitismo fala muito da minha história enquanto mãe da Isadora e da Aurora, né? Porque a Aurora, minha segunda filha, também tem deficiência auditiva. Então, eu acabei vivendo essa maternidade atípica duplamente, né? É um prazer muito grande dividir aqui essas reflexões com a Gisele, né? E sim, a gente tem momentos de desânimo, porque a gente sabe que não é fácil mesmo, né? E só que não tem outra forma de ser feito, né? A não ser com essa luta, a não ser com esse diálogo, com essa conversa, e que cada vez a gente consiga trazer mais pessoas, né, para enriquecer os nossos laços e nos fortalecer. Como o Jonas disse, né? Em alguns momentos a gente desanima, é necessário recuar, como a Gisele fez, mas uma vez que a gente abre para esse universo, a gente não consegue mais sair dele, né? Vamos dizer assim. Então a gente inicia a luta e a gente vai até o fim, né? Dias um pouco mais desanimados, mas a gente segue adiante. Então, muito obrigada. Eu também estou muito feliz de ter participado aqui com esse tema e vamos em frente, né? Jonas e Gisele. Ju e Gisele, pessoal aí de casa, há muito tempo, né, quando logo que surgiu, né, o Dar um Chute no Preconceito, eu dizia assim, se a gente chegar numa pessoa que recebeu a notícia, né, lá no parto ou na gestação, e você vai ter um filho com T21, e ele lembrar que, algum momento, nesse momento ele lembrar que, tinha uma exposição de fotos, eu vi um grupo lá, vou até usar uma expressão aqui, que provavelmente eles vão usar, um grupo de malucos lá no shopping de Gravataí, curtindo, sendo feliz, expondo seus filhos, tendo exposição de fotos, tendo calendário, se uma pessoa a gente atingiu nesse longo dessa nossa caminhada, a gente já tem um objetivo cumprido. Então eu peço para o pessoal que está aí assistindo, compartilhe essa live para essa informação chegar a maior número possível de pessoas e ajudar a construção dessa sociedade que é difícil de construir, né, de ter uma sociedade inclusiva. E então eu peço compartilhe, né, para que chegue no máximo possível essa mensagem importante que a gente tem que transmitir. E eu quero agradecer a Não presença de esqueça do todos dever de aqui. casa. É dever de casa. Fala mais, Ju. O dever de casa que eu sugeri para o pessoal é capacitismo quando, para eles completarem aqui embaixo. Fazer a Isso, pesquisa. comentem aqui, capacitismo quando, aí vocês comentem também aqui, deixa aí seu comentário, a gente vai ver ao longo, né, muitas pessoas não conseguem assistir ao vivo, mas conseguem Isso. sim assistir na página do Facebook do Dar um Chute no Preconceito e no nosso canal no YouTube, né, eu vou subir agora essa nossa live, então, os meios estão aí, vamos fazer essa mensagem chegar a todos. Uma boa noite a você que assistiu essa 1h30 de live, uma boa noite e vamos juntos construir essa sociedade mais Gratidão. inclusiva. Um abraço!